Meu amigo, é o seguinte, se prepara porque hoje tem coisa muito maneira aqui no canal. E realmente, hoje vai ter uma aula muito interessante sobre arquitetura de software num nível... Deixa eu te perguntar uma coisa, você já ouviu falar sobre a rinha de back-end? Você já participou da rinha de back-end ou então já ouviu alguém falar sobre isso? No vídeo de hoje eu vou conversar com o Matheus. Simplesmente o cara que fez o projeto mais performático ali na linguagem Python. Ele fez todo o carinho de demonstrar pra gente a arquitetura que ele propôs, ele colocou ali uma diagramação muito interessante e destrinchou todo o trabalho que ele fez ali na submissão dele da rinha de back-end. Não só isso, ele vai falar de algumas dificuldades que ele teve, da participação com outros desenvolvedores ali e como que é essa comunidade toda da rinha de back-end. Quem sabe você não vai estar lá em 2026? Eu não tenho esse costume, mas eu já vou pedir o teu like porque esse vídeo foi difícil de fazer, foi bem trabalhoso. E eu sei que você vai gostar muito dele e vai entender facilmente e de uma maneira bem interessante a solução que o Matheus ele deu para a rinha de back-end. Bom, chega de enrolação. Vamos direto para essa conversa e se você tiver algum comentário, alguma dúvida ou até mesmo alguma sugestão de melhoria para o projeto, deixa aqui nos comentários. Então beleza, galera. Vamos lá. Estamos aqui com o Matheus, que conseguiu fazer o projeto que teve a maior performance lá no setor de Python. Então vamos entender um pouco mais como é que foi essa arquitetura aqui que ele fez na rinha de back-end. Vamos entender o que ele pensou também. E Matheus, dá um salve aí para a rapaziada. Tudo bem com você, cara? E aí, mestre, e aí, galera? Tudo certo com você, tudo bem? Tudo ótimo, cara, tudo ótimo. Vamos ver um pouquinho aí de como que você fez esse processo e tudo mais. Mas antes, eu vou ter que te pedir para você explicar, principalmente pra galera que não conhece a rinha de back-end, cara, qual que foi o desafio desse ano? O que foi proposto para vocês acabarem fazendo? Opa, bora lá. Bom, esse ano, basicamente, a gente é um prestador de pagamentos, só que a gente é um intermediário. Então, o que acontece? Vão ser feitas várias solicitações de pagamento e a gente tem que encaminhar essas solicitações para um processador de pagamentos. Só que durante o tempo do teste da rinha, que é o teste de performance que vai acontecer, esses processadores eles vão sofrer um pico de latência alta, ou seja, pode demorar 10 segundos para que uma solicitação seja respondida e pode acontecer deles caírem também, vai ocorrer falhas, então as solicitações vão falhar. E outro ponto também é que você tem que maximizar lucro, e como você tem dois processadores, um default e um fallback, o default ele tem uma taxa de 5% e o fallback ele tem uma taxa de 15%, tipo um agiota mesmo. Então, o fio dessa edição é basicamente você conseguir processar todos os pagamentos, mesmo com falhas em ambos os processadores, no menor tempo possível e maximizar o lucro, sabe? Não, bacana, bacana. E só Então, pra vocês entenderem um pouco mais os requisitos, aqui eu tô no repositório oficial da rinha de back-end, vocês conseguem achar no GitHub. É muito legal, mesmo que já tenha terminado. Recomendo muito pra quem quiser, tipo, fazer uma sub de teste aí, fazer, porque é uma experiência muito legal. Bom, além da falha nos processadores, tem o banco central. De tempos em tempos, ele vai fazer uma requisição para os processadores e para o seu back-end para verificar quantos pagamentos você processou, para ver se tá tudo batendo, sabe? Para ver se não tem nada errado. E isso dá a possibilidade de processar de forma síncrona. E a rinha incentiva que a gente processe de forma síncrona, porque tem bônus também por P99. O que é o P99? Basicamente é o que quando a gente fala P99, a gente está falando que, por exemplo, 99 das requisições tiveram esse tempo de resposta. Então, se eu mandei 100 requisições, levaram 10 ms para responder, sabe? Esse vai ser o meu valor de P99. E quanto menor o meu P99, mais bônus eu ganho. E os bônus começam a partir de 11 ms. Então, se você tiver 10 ms, você ganha 2%. Se você tiver o melhor tempo possível ali, que é 1 ms, você ganha 20% de bônus e isso aumenta muito a sua pontuação. Então, quanto mais rápido você for, é melhor, sabe? não, bacana, bacana. É interessante essa parte de P99, geralmente a galera não entende quando saem os resultados. Cara, sim. Só que, além disso tudo, o que dificulta também são os requisitos. Se vocês forem lá no repositório da Rinha, vai ter escrito quais são os requisitos também. E, basicamente, você pode ter quantos containers você quiser, mas você só tem 1.5 de CPU para distribuir em todos eles e 350 megabytes de memória também para distribuir em todos eles. Então, fica bem difícil ali você conseguir construir algo bem performático com pouca CPU, sabe? Cara, deixa eu te perguntar até uma coisa, como que foi que você mediu a ideia de CPU
como que você jogou e conseguiu fazer esse controle? Cara, basicamente, para fazer o controle, a gente usa, igual que tá aqui na documentação da Rinha, a gente usa essas palavras reservadas no Docker Compose mesmo. É o Resource Limits, basicamente. Então a gente consegue limitar quanto de CPU a gente quer usar e quanto de memória também. Agora, para saber qual que era o valor ideal, eu usei o Docker Stats. Você consegue ver como tá a performance de cada container, assim. Eu ia mostrar aqui agora, mas não tem nenhum container rodando. Mas você consegue ver a porcentagem de memória que aquele container está usando dentro daquilo que foi definido. E CPU, você não consegue ver, tipo, a porcentagem que ele está usando, tipo, 0.5, 0.2, mas você consegue ver a porcentagem o máximo que ele está chegando. Por exemplo, 70, 100%, sabe? Então dá pra você acompanhar ali quando tá gargalando ou não, sabe? Aí quando você roda o teste de performance lá no K6, e você tá rodando num terminal o Docker Stats ao mesmo tempo, você consegue acompanhar em quais momentos tem pico, quais momentos tem, tipo, tá gargalando e assim por diante, sabe? Aí fica fácil de você conseguir encontrar o limite ideal. Fácil não, mentira, foi bem difícil. Não, tranquilo. Vamos lá para sua arquitetura então, vamos entender um pouco de como que foi o processo que você fez. E Opa, vamos lá, pode começar a falar e vamos trocando essa ideia. opa, perfeito. Bom, como só tinha 1.5 CPU para distribuir entre os containers, além disso, um dos requisitos também era que você tinha que ter, no mínimo, 2 instâncias de web servers, que são o que vão responder às solicitações do teste, sabe? E também o load balancer ele não podia responder pela aplicação. Então, eu confesso que foi bem difícil e eu não consegui encontrar uma arquitetura diferente dessa que funcionasse, porque tudo que eu tentava com menos de 0.5, 0.6 CPU quebrava e ficava muito, muito ruim. Então, a única arquitetura que eu consegui ter capacidade técnica para fazer foi essa, que foi juntando todos os processamentos num container só. Por exemplo, essa questão de verificar a saúde, essa questão de processar e essa questão de responder a solicitação, eu juntei tudo numa coisa só e foi o que funcionou para mim. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouco mais como funciona. Então, é muito simples, basicamente começa aqui no Load Balancer. Como a gente tem 2 instâncias de API, o Load Balancer ele age redirecionando a carga, sabe? Fazendo um balanceamento bom entre elas. Então a requisição primeiro chega aqui e ele tem um papel de direcionar ela para algum dos containers. E aqui dentro do container é mais simples ainda. Aqui dentro a gente tem a gente tem um event loop, claro. E dentro dele a gente tem 3 tipos de tasks diferentes rodando, das requisições que a gente recebe mesmo. Eu vou explicar um pouco mais daqui a pouco. Bacana. As tasks do worker, que basicamente são o que processa a solicitação de pagamento. E a checagem de saúde dos processadores. Como eles caem durante o teste, é disponibilizado um endpoint de saúde pra gente, só que a gente só pode consultar ele a cada 5 segundos. Então, a gente tem uma task que faz isso aqui pra gente, pra que a gente saiba em qual deles a gente consegue processar, sabe? Deixa eu te perguntar uma além coisa. disso... Opa, claro. Como que você chegou, na verdade, na solução de você colocar tudo dentro de containers? Foi por teste mesmo que você estava fazendo? Cara, então, basicamente, a minha ideia inicial, como na Rinha ela incentiva o processamento assíncrono, pelo menos nessa edição, eu queria separar cada coisinha dessa daqui em um container diferente, sabe? No máximo, o que eu ia deixar no mesmo seria a checagem de saúde junto Sim, sim. com a questão do processamento, sabe? Isso poderia ser no mesmo. Mas a questão de responder às solicitações, eu queria ter um container só pra isso, entendeu? Só que acabou que não funcionou. Eu tentei de tudo, pra ser sincero. Eu tentei com socket, eu tentei com 2 instâncias de API, uma só de worker, mas não pegava, sabe? Porque menos que 0.5 CPU quebrava tudo. Então, como não consegui separar o processamento para ter uma latência ali mínima, algo legal de mencionar também é que separando, tipo, um container só para responder às solicitações, cara, eu tava com P99 de 3 ms, tava muito, muito bom, sabe? Ah, que bom. Cara, só que aí, tipo, não rodava, sabe? Eu não conseguia processar a carga que eu recebia. Então acabava que a solução tava ruim. A solução que eu enxerguei foi meio que juntar tudo num container só e fazer tudo dentro dele mesmo, sabe? Não, beleza. Tu fez um monolito gigante aí, mas tá tudo certo, cara. Basicamente, cara. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá funcionando daqui a pouco, mas basicamente
eu tô usando o Fast API e no lifespan do servidor, eu agendo essas tasks aqui, sabe? Eu agendo 4 tasks de worker e uma task de check health routine e é só a task que vai verificar a saúde, sabe? E esses caras são loops infinitos, basicamente, são workers mesmo, sabe? Então, eles ficam rodando ali infinitamente, processando os pagamentos que chegam na fila. Pra comunicação entre tudo, eu uso uma fila do Async.io. Então, o único papel das requisições, da parte do servidor em si, é receber a solicitação, colocar na fila do Async.io e retornar imediatamente, sabe? Pra ter uma latência mínima. E o worker ele fica lendo da fila, vou mostrar mais como ele funciona, e processa. E depois que ele processou, ele salva aqui no Redis. E, bom, eu tinha mencionado que tem um banco central e fica validando se tá tudo certo. A gente também recebe solicitações de consistência, que basicamente a gente tem que retornar um sumário de quantos pagamentos a gente processou em cada processador. Simultaneamente, o teste ele também faz essa requisição do sumário para os processadores. Então, se o número de pagamentos que você processou é diferente, ele te dá... Eita, opa. Ele te dá uma multa. Pera aí que o PC morreu aqui, voltou. O Não, PC é bem beleza, vai lá. fraquinho, um dual core, mas vamos lá. E, bom, a arquitetura é bem simples. Basicamente, o container ele faz isso. Ele processa os pagamentos, ele recebe os pagamentos em fileira, processa os pagamentos enfileirados e checa a saúde dos processadores. E ele usa o Redis para persistência de dados. E os containers, eles conversam com os processadores, que tem o default e o fallback. O default tem a taxa ali de 5% e o fallback tem a taxa de 15%. E a arquitetura é muito simples, é basicamente assim que ela funciona. Não, bacana. Agora, explicando um pouco do fluxo para vocês, de como funciona cada coisa. Como a API ela é muito simples, eu nem coloquei ela, mas basicamente a única coisa que ela faz é receber a solicitação e adicionar numa fila. E é só isso, e ela já retorna, sabe? É a única coisa que ela faz, então eu achei que não era necessário nem citar ela aqui. Mas agora, explicando um pouco mais o que é essa task do worker, que tá descrito aqui dentro, o que ela faz, eu dividi em passos e eu vou passar em cada um pra vocês, tá bom? Beleza, vai lá. É bem simples também, tem só 6 passos. E vamos começar. Bom, o primeiro passo, quando a gente começa essa task, a primeira etapa dela é simplesmente dormir. A gente vai ficar aguardando até que chegue um item na fila. Como a nossa fila começa vazia, a gente pode esperar por um tempo que ele não é definitivo, assim. A gente pode esperar por 10 minutos, 1 minuto, 10 ms e assim por diante até que um primeiro item chegue na fila. Quando um primeiro item ele chega na fila, a gente pega ele imediatamente, faz o dequeue e insere no nosso batch. Aqui o worker ele está seguindo uma estratégia de processamento em lote. É quando a gente acumula um certo número de pagamentos, tenta concorrentemente processar todos eles. E isso é bom pra gente, porque em momentos em que algum dos processadores está falhando, ou ambos estão falhando, a gente consegue simplesmente aguardar para que eles voltem a ficarem saudáveis e acumular em batch e simplesmente processar tudo de uma vez, e o que torna muito eficaz, sabe, esses tempos de espera. E bom, quando chega o primeiro item aqui na fila, a gente insere esse primeiro item no batch e segue pro próximo passo. Então você estava processando tudo assincronamente, não era? Isso, perfeitamente. Aqui no segundo, a gente vai continuar fazendo essa operação de pegar o pagamento da fila até a gente chegar num número de 250 pagamentos. Mas por que a gente só não repete o que a gente fez aqui até 250? Bom, é que aqui a gente espera até 8 ms. Então, se em até 8 ms nenhum novo pagamento chegar na fila, a gente processa o que a gente tem mesmo. Então, supondo que a gente tá com 12 pagamentos ali no nosso lote. Só que a gente tá esperando dar 250, mas já passou 8 ms e não chegou nenhum pagamento novo na fila. Ao invés de a gente ficar esperando por tempo indeterminado, como era nesse caso, que a gente estava esperando pelo primeiro pagamento para encher o lote, aqui a gente espera só 8 ms. Isso evita que, por exemplo, a gente fique 10 segundos e os pagamentos fiquem mofando aqui na fila, sabe? Sim, sim. Ou seja, todo de 8 ms sem chegar novos itens, ou a gente já tem 250 pagamentos para processar, a gente segue para o próximo passo. Não, bacana. Aqui no terceiro passo, é bem simples também. Como os processadores eles podem ter estabilidade durante o teste e latência alta também, é necessário que a gente saiba qual que é o melhor para a gente processar. Então, ao invés de verificar se o melhor processador está saudável a cada solicitação de pagamento, a gente simplesmente verifica uma vez e processa o lote inteiro nesse processador escolhido, sabe? Então, esse passo aqui é muito simples. A gente vai ler a chave do Redis que armazena esse status de saúde. É esse carinha aqui que vai alimentar o Redis
com o status de saúde dos processadores pra gente. Então, Bacana. o único papel que a gente tem ali no worker é consultar o redis para saber qual que é o melhor. Aqui a gente tem uma decisãozinha. Se os dois processadores estiverem falhando, ou seja, eu não tiver como escolher entre eles, ao invés de, tipo, eu escolher o com a menor taxa, eu simplesmente vou dormir por 5 segundos. Eu vou esperar 5 segundos porque, como eu só posso verificar a saúde deles a cada 5 segundos, eu sei que nada vai mudar em menos que isso. Então, nada melhor que dormir por 5 segundos, cedendo o controle pro Event Loop e fazendo outras coisas, sabe? Depois de 5 segundos a gente verifica a saúde de novo e se ambos ainda estiverem falhando, aí a gente segue com o processador da menor taxa, porque aqui não tem mais jeito, entendeu? Já é um tempo muito longo e a gente tem que seguir, mesmo que eles estejam falhando. Agora, se a gente tiver como escolher entre eles, eu vou mostrar depois como que a gente escolhe o melhor processador. A gente seleciona o melhor processador e segue pro próximo passo. Bacana. Bom, aqui no próximo passo, agora que a gente já sabe qual que é o melhor processador para processar aquele lote que a gente acumulou, o que a gente vai fazer é pegar esses pagamentos que a gente tem e transformar eles em objetos aguardáveis. Então a gente pega esse batch e para cada pagamento dentro dele, a gente chama a função de processamento, só que sem await. Quando a gente chama uma função assíncrona sem await, a gente recebe um objeto corrotina, que é um objeto aguardável. E a gente transforma todo o nosso lote em objetos aguardáveis, que são corretinas. Bom, aqui no passo 5 é onde a parte mais importante acontece. A gente vai pegar as corretinas que a gente criou anteriormente e ao invés de aguardar uma a uma, de forma, por exemplo, eu aguardei uma, terminou, aguardei a segunda, depois a terceira e assim por diante, eu tento aguardar por elas simultaneamente. Então, eu vou pegar essas corretinas e eu vou juntar todas elas em uma corretina maior. A gente pega essa corretina maior e passa para o Event Loop. Só que quando chega aqui no Event Loop e ele abre essa corretina para executar o que está escrito nela, ele percebe que a tarefa que ela precisa realizar é uma tarefa que só pode ser realizada em dupla. Ou seja, aqui vai ser necessário formar pares. Cada corretina vai precisar ter um par. Só que aqui a gente só tem 8 pares disponíveis. Então, basicamente, a galera aqui vai ter que colaborar. Então, o que vai acontecer? O Event Loop, ele vai meio que agendar todas elas. Só que para processar, ele vai fazer grupos. Primeiro, ele vai criar os pares. Então, ele vai fazer grupos de 8. Ele vai pegar cada par e vai processar eles simultaneamente. A partir do momento que uma corretina termina, o par fica livre. Então ele pode ser atribuído a outra corretina. E assim por diante. E a gente vai fazendo isso até a gente conseguir processar todas as corretinas que a gente acumulou, em grupos de 8 em 8. Eu tive que debugar bastante para conseguir chegar a esse número de 8. Para ser exato, são 32 requisições simultâneas que a gente está conseguindo fazer na nossa submissão. Eu tentei com números diferentes, eu tentei com 4, ficou muito lento. Eu tentei com 12 por worker, se perdeu e quebrou. E aí, o que deu certo foi 8. Eu tive que ir testando mesmo na tentativa e erro o que dava certo. E eu cheguei nesse número aí de 8 por worker. E como a gente tem 4 workers, então a gente consegue processar 32. Então a gente consegue simultaneamente processar 32 requisições. E foi esse número que eu consegui chegar na minha capacidade técnica. E assim funciona o passo 5. Não, bacana, bacana. Bom, e aqui no passo 6 é o último passo e aqui é bem simples, é só qual é a tarefa da corretina, o que ela faz ali, né? E basicamente o que ela faz é, a gente tem qual que é o melhor processador para processar aquele pagamento, então a gente faz uma solicitação post para ele e caso dê erro, cada uma tem 3 vidas. Então ela consome uma vida e tenta de novo se der erro. Se não tiver mais vidas, ela vai pegar essa solicitação de pagamento e ela vai reinserir para a fila. Aquela fila lá do começo, essa daqui, ó. A única coisa que ela vai fazer é tipo, acabou as minhas vidas, eu não posso mais tentar. Eu vou reinserir esse pagamento na fila e o fluxo vai recomeçar de novo para ele. E se der tudo certo, o que a gente vai fazer é só escrever no redis, para quando o Banco Central ele for consultar o nosso sumário, a gente consiga informar para ele qual foi o processador usado e a gente consegue incrementar o número de pagamentos dele. Atualmente assim está funcionando o Worker e foi nessa solução que eu cheguei. Tá muito legal esse processamento que você fez. Cara, obrigado, deu bastante trabalho, pra ser sincero. Eu sofri muito, foram muitas tentativas. Acho que se vocês olharem lá o repositório da minha submissão, vocês vão ver que tem 4 versões diferentes. E eu tentei de várias formas diferentes e a única que funcionou assim foi essa. Eu não consegui uma latência tão boa quanto a galera de outras linguagens que
conseguiu tipo 1 ms, 2 ms, o máximo que eu cheguei ali foi 10, porque foi bem difícil controlar essa questão da concorrência e também do gargalo. Sem a task do worker no event loop, por exemplo, se a gente voltar aqui na arquitetura e na parte do container, se eu removesse esse cara aqui, por exemplo, se eu tirasse esse cara, a gente chegava num P99 de 3 ms. Mas se eu tenho ele, eu chego a 14, sabe? Que foi o resultado que eu tive ali na rinha. Fazendo otimizações posteriores, eu consegui chegar a 10 ms, mas eu não consegui passar disso dentro das minhas capacidades técnicas. Acho que espero na próxima rinha conseguir aprender, entender o porquê deu esse gargalo e conseguir melhorar, sabe? Cara, e aproveitando, indo aqui pra a rotina de verificação de saúde, vou explicar um pouco mais como ela funciona, tá bom? Vai lá. Bom, entrando aqui na parte de verificação de saúde, como a gente só pode fazer solicitações a cada 5 segundos, basicamente a cada 5 segundos a gente manda um GET e recebe um JSON. E dentro desse JSON, em ambos os processadores, a gente tem duas chaves. A primeira responde se o processador está falhando, ou seja, se ele estiver falhando, se a gente mandar, por exemplo, 5 solicitações, é bem provável que 4 falhem ou todas falhem e a gente tenha que ficar retentando até que dê certo. Outra chave responde pra gente também o mínimo tempo de resposta que a gente vai ter. O que seria isso? Supondo que a gente faz uma solicitação, esse valor ele vai representar pra gente quanto tempo mínimo vai levar para que a gente tenha uma resposta. Então, se for 100 ms, eu não vou ter respostas mais rápidas que 100 ms. E assim por diante. E bom, a partir desses dados aqui, a gente segue pro próximo passo e a gente consegue, através deles, tomar uma decisão de qual que é a melhor opção de processador que a gente vai usar. Bom, aqui no segundo passo, agora que a gente tem os dados, basicamente a gente consegue tomar a decisão de qual que é a melhor opção de processador para a gente usar. E, bom, é importante lembrar também que o processador default, ele é um cara bonzinho e ele só cobra 5% da gente. Bonzinho entre aspas, né? Mas o fallback é bem pior que ele e ele cobra 15% de tudo que a gente envia para ele. Ele é tipo um EJ mesmo. A prioridade na rinha é maximizar o lucro, então a gente quer evitar usar o fallback a todo custo, porque ele é bem prejudicial pra gente. Prejudicial não, bem danoso, sabe? Então aqui a gente vai definir qual que é o melhor processador pra gente processar o nosso lote de pagamentos, que a gente acumulou lá na etapa anterior, que a gente explicou da tarefa do worker. E bom, a primeira coisa que a gente faz é verificar a latência. Como o processador default ele tem a menor taxa, ele é meio que a nossa prioridade. Então, primeiro a gente define uma tolerância máxima, que aqui é 100 ms. Se a latência do processador default for maior que 100 ms, a gente vai começar a pensar em talvez usar o fallback. E bom, quando que a gente vai definir que a latência do default não está ok? Quando ela é maior que 100 ms, quando ela também é 20% maior que a latência do fallback. Então, um exemplo real disso é, por exemplo, a minha latência está em 500 milissegundos, já a latência do fallback está em 100 milissegundos. Mesmo que ele tenha uma taxa consideravelmente maior, processar nele vai garantir que eu não acumule muitos pagamentos até, por exemplo, a latência do meu default normalizar, sabe? Bom, se a latência não tá ok, a gente vai verificar se o fallback tá falhando. Caso o fallback ele esteja falhando e a nossa latência do default não tá ok, já que o fallback tá falhando, a gente vai processar no default mesmo que a latência tá alta. Agora, se o fallback não tá falhando, aí a gente processa nele. Ele é a melhor opção pra gente agora. E aqui a gente entra no segundo critério. Caso a latência do default ela tá ok, a gente vai verificar se ele tá falhando. Se ele não estiver falhando, aí a gente vai pro default. Agora, se o default tá falhando, a gente verifica se o fallback tá falhando, e se ele não estiver falhando, a gente processa no fallback. Agora, se ambos estão falhando e a latência do default não tá ok também, então, como já tá tudo ruim, a gente processa no default mesmo, que tem a menor taxa. Essa é a estratégia que a gente teve para escolher qual que é o melhor processador para processar. Cara, muito interessante toda essa arquitetura que você fez para acabar jogando aí na rinha de back-end. Mas deixa eu te perguntar também, você teve a ajuda de alguém? Você pediu a ajuda de alguém? Como que foi para você ir descobrindo todos esses passos para você fazer o teu projeto? Cara, com certeza eu tive muita ajuda e, na minha opinião, a verdadeira rinha de back-end são os amigos que a gente faz pelo caminho e o conhecimento que a gente adquire pelo caminho também, sabe? Tá certo. E na rinha, teve o Discord da rinha e essa parte da arquitetura também sugerida é basicamente, tipo,
acho que eu aprendi muito também com a galera da Rinha mesmo, sabe? Mesmo que sejam submissões diferentes, todo mundo teve uma estratégia semelhante também, sabe? Todo mundo que performou bem. Se você olhar, acho que a maioria da galera também seguiu essa estratégia de juntar todo o processamento e a resposta da API e etc. No mesmo container, na mesma instância. E acho que aprendi muito com a galera da Rinha, pra ser sincero. O que você diria, por exemplo, se alguém quisesse entrar para a Rinha de 2026 e participar? Você tem alguma dica, algum conselho para essa galera? Pô, com certeza, entre na comunidade também, porque é todo mundo muito gente boa. E, cara, não tenha medo, sabe? Tipo, se você tá com vergonha, sei lá, porque você ainda não se sente pronto. Eu também não me sentia pronto, mas eu só fui, sabe? E, tipo, eu não me importei ali de fazer a melhor solução, mas briguei bastante pra conseguir fazer algo legal. E a verdadeira rinha, de novo, são os amigos e o conhecimento que você faz pelo caminho. E só vai, cara. Só se vive uma vez, sabe? Tipo, eu acho que a rinha me fez evoluir muito, sabe? Porque o ambiente que você tá exposto ali é muito de open source. Então, eu também tive a oportunidade de ajudar nos PRs. Eu arrumei eu não sei falar Issue. issue perfeito. Eu arrumei uma issue. É muito bom, só vai, sabe? Porque você vai evoluir muito na linguagem que você tá aplicando. E você vai aprender muito com a galera que tem lá, sabe? Acho que essa é a principal coisa da Rinha, sabe? Eu evolui muito, sou muito grato ao Zan, que é o criador. E eu conheci pessoas muito legais, cara, tipo o Léo, tipo o Jamilton, teve o Clebão também, do Vinho. Cara, foi muito da hora a Rinha, cara, foi incrível demais. Depois dessa conversa toda que a gente teve, o que você achou desse projeto? Cara, eu achei ele muito elegante. Tem possibilidades de melhoria? E eu acredito que sim. Só que todo o modo em que ele pensou e arquitetou a solução dele para ganhar uma maior performance foi realmente muito elegante. O que você acha? Você tem algum comentário? Você tem alguma sugestão de melhoria? Bom, deixa aqui nos comentários, vamos continuar com esse vídeo, com essa nossa discussão. Bom, pessoal, eu fico por aqui, a gente se vê nos nossos próximos encontros e até mais.